Muitas pessoas escondem os seus pecados de Deus, mas com Deus nós não brincamos de esconde-esconde, não. E este é o estudo de número 780 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo e seja muito abençoado. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Não dá para escondermos as coisas de Deus, para brincar de esconde-esconde com Deus, porque o nosso Deus, Ele tudo sabe, Ele tudo ouve, Ele tudo vê. Vamos ao nosso tema? Com Deus não se brinca de esconde-esconde. Nosso texto base está no livro de Jeremias, capítulo 23, verso 24, que diz: pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu o observe? Assevera Yahvé. Muitas pessoas pensam que Deus ele está distante, ele não está atento às coisas que acontecem aqui na terra. Isso é um equívoco do homem. Olha o que Salomão fala no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. O nosso Senhor, ele vê claramente todas as coisas. Ele vê claramente os passos, ou seja, os caminhos do homem. Jó, capítulo 34, verso 21, que diz: porquanto é Deus que observa o caminho dos homens, ele vê claramente cada um dos seus passos. É importante você ver que a Bíblia, ela nos ensina que Deus está atento a todas as coisas. A Bíblia nos ensina que o Senhor conhece todas as iniquidades do homem. Salmo número 90, verso 8, que diz: tu conheces bem nossas iniquidades, nossos pecados mais secretos não escapam à luz da tua face. Muitas pessoas pensam que dentro delas existe um quartinho e nesse quartinho Deus não tem acesso, mas Deus, ele conhece todas as coisas. Deus conhece os nossos corações. Jeremias capítulo 17, verso 9 e verso 10 nos ensina: ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha que interessante, olha a resposta do Senhor: eu, Yahvé, o Senhor, sondo profundamente o coração e examino a mente dos homens, a fim de entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras. O Senhor, ele sonda, ou seja, o Senhor, ele investiga, o Senhor vigia, observa, o Senhor analisa. Mas você viu que lindo que diz o versículo? Para entender cada pessoa de acordo com a sua atitude, conforme as suas obras, as suas ações. E a Bíblia, ela nos ensina que Deus, ele conhece o nosso coração e ele conhece também os nossos pensamentos. Jeremias capítulo 20, verso 12: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que pões à prova o justo e vês os pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque confiei a minha causa a ti. Olha que lindo! Podemos fazer como Jeremias, confiarmos as nossas causas ao Senhor Todo-Poderoso, porque nós muitas vezes olhamos a aparência, olhamos o resultado da ação de alguém, mas o Senhor, ele olha a motivação. E Jeremias, ele fala: Senhor, eu entrego a ti, que possamos fazer como Jeremias. Senhor, eu entrego a ti. É o Senhor que é Deus de justiça. No Salmo 119, verso 168, o salmista fala: obedeço a todos os teus preceitos e testemunhos, pois conheces todos os meus pensamentos. É bom confiarmos, é bom sabermos que servimos um Deus que Ele nos conhece, que Ele nos entende, que Ele nos sustenta. E o salmista também nos ensina que Deus conhece todos os segredos. Não há segredo diante de Deus, Ele conhece tudo. Salmo 44, verso 21, não teria Deus percebido tal afronta? Pois
pois Ele é quem conhece todos os segredos. Tem pessoas que gostam de ter segredos até com Deus, que não gosta de falar para ninguém aquilo que está pensando, mas com Deus não precisamos nos preocupar, porque Ele conhece e é Ele que nos ajuda. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu não preciso brincar, uma hora eu conto para Deus, outra hora eu não quero contar para Deus. Eu preciso contar para Deus se for algo que eu fiz e que eu me envergonho. Só eu pedir perdão, me arrepender, mudar de atitude e deixar Deus agir. E o rei Davi, ele ensinou o filho dele, Salomão, que ele deveria servir a Deus com coração íntegro, porque ele ainda disse para Salomão que Deus sonda e Deus conhece o interior do homem. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. E tu, meu amado filho Salomão, reconhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Dá para entendermos como Deus é maravilhoso e misericordioso. Quando a gente vê, eu tenho que servir a Ele com coração sincero, eu tenho que servir a Ele com coração íntegro. Não adianta eu achar que o que eu estou fazendo é para agradar a Deus, se lá no meu íntimo eu sei que não. Com Deus eu não brinco, porque Deus conhece todas as coisas. E Davi, quando ele fala para Salomão servir a Deus com um coração sincero, era com um coração verdadeiro. Era mostrando para Salomão que Deus conhece as intenções verdadeiras do homem. E Salomão, ele reconheceu que somente Deus conhece o íntimo de cada um de nós. Segundo Crônicas, capítulo 6, verso 30, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada pessoa de acordo com o que merece, uma vez que só tu conheces o íntimo de cada um de nós. Sim, só tu conheces o coração do ser humano. Que maravilha sabermos que quem conhece realmente o coração do ser humano é misericordioso, é bondoso, é perdoador. E a Bíblia, ela nos mostra que todas as coisas estão claras diante de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12 e verso 13, que diz: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, é capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Não existe pessoas mascaradas diante de Deus, não. Deus conhece todas as coisas. Eu vou dar o exemplo do rei da Assíria, que ele planejou como ele derrotaria a Israel. Ele fez planos, mas sabe o que Deus fez com os planos do rei da Assíria? Deus revelou ao profeta Eliseu, segundo Reis, capítulo 6, verso 8 e verso 9. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. Quem mostrou? É Deus. Sabe por quê? Porque para Deus os planos do ser humano estão nítidos, estão claros, e Deus revela o que Ele quer e Deus faz como lhe apraz. Isso aconteceu algumas vezes, a ponto do rei da Síria ter imaginado e ter questionado os servos dele, se os servos dele estavam a favor de Israel. Um servo dele relatou
Eliseu revelava ao rei de Israel. Segundo Reis, capítulo 6, verso 12, que diz: e disse um dos servos, não ao rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Deus, ele conhece todas as coisas. Por isso que eu falo, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, não. Uma hora eu me apresento a Deus, outra hora eu me escondo de Deus. Não, Deus é Deus que conhece todas as coisas. Tem um outro rei chamado Jeroboão, que ele era rei do reino do norte. Ele estava com o filho doente e ele falou para a esposa dele se disfarçar, ir até onde estava o profeta Aías para saber o que iria acontecer com o menino. Vamos ver o que aconteceu? 1 Reis, capítulo 14, verso 1 ao verso 3. Por aquele tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Abião, ficou muito doente. Então Jeroboão solicitou à sua esposa: levanta-te, veste um disfarce para não ser reconhecida como a mulher de Jeroboão, e vai a Siló, onde está o profeta Aías, aquele que me predisse que eu reinaria sobre todo este povo. Leva contigo 10 pães, bolos, um pote de mel e vai ter com ele. Pergunta o que vai acontecer com nosso filho e ele lhe dará a resposta. Ela fez o que o esposo mandou, ela se disfarçou. Sabe por quê? Porque o profeta Aías, ele estava já adiantado, avançado em idade, e ele estava cego, ele não estava conseguindo reconhecer, discernir, mas o Espírito do Senhor estava com ele, e o Senhor revelou ao profeta Aías, e ele deu a resposta para a esposa de Jeroboão, e não foi uma notícia boa. 1 Reis, capítulo 14, verso 6, sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, dos pés da esposa de Jeroboão, entrando ela pela porta, disse-lhe ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Com Deus não temos disfarce, não. Deus conhece todas as coisas. Mas tem uma vez também que os líderes de Israel, eles estavam cultuando deuses estranhos. Eles estavam vivendo em idolatria, mas eles estavam fazendo escondido. Eu fiquei imaginando, diante do povo, eles serviam a Deus, mas lá escondido no quarto, eles adoravam outros deuses, mas para Deus não existe oculto e escondido. E sabe o que Deus fez? Deus revelou a atitude daqueles homens ao profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 8, verso 12. Então ele me questionou, filho do homem, visto que os líderes e anciãos da nação de Israel estão fazendo em oculto nas trevas, vê que cada um está escondido em sua câmara e santuário pessoal, adorando a imagem esculpida de seu ídolo particular. E eles ainda comentam: ora, Yahvé não nos vê, o Senhor já abandonou a nossa nação há muito tempo. Olha o que eles concluíam, que eles poderiam fazer o que eles quisessem e que Deus não estaria vendo, mas Deus estava vendo. Deus revelou o que estava acontecendo e não foi muito boa a consequência, não. Não podemos nos esconder de Deus, nós não podemos esconder os nossos pecados de Deus, nós devemos confessar e deixá-los. Provérbios 28, verso 13, Salomão fala: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Nós sabemos que é fácil pecar. É fácil a gente desagradar a Deus, por isso que nós temos que estar sempre com o nosso olhar no Senhor, temendo ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, porque o Senhor, ele nos perdoa, e aquele que reconhece que pecou, confessa ao Senhor e deixa, alcança a misericórdia do Senhor, alcança a compaixão do Senhor. Ninguém pode se esconder de Deus ou esconder os seus pecados de Deus, porque todos os nossos caminhos estão diante de Deus. No Salmo 139, verso 2 e verso 3 diz assim:
Sabes quando me sento e quando me levanto, e acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Discernes minha caminhada e minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos. Realmente, Deus, Ele conhece todas as coisas. O nosso Deus, Ele não dormita. O nosso Deus é Deus misericordioso e Ele está pronto a nos perdoar. Jó, no capítulo 31, verso 4, diz: não observa, Deus, todos os meus caminhos e não avalia cada um de meus passos. Eu já vi certa vez uma pessoa que estava muito brava com Deus porque sabia que ela estava fazendo as coisas erradas e que Deus estava vendo, e ela queria continuar no erro. Ao invés dela se arrepender e pedir perdão ao Senhor, ela ficou irada com Deus. Que possamos fazer diferente desta pessoa, que possamos nos arrepender, que possamos, quando formos avisados pelo Senhor, quando formos alertados pelo Senhor, nos arrepender e pedir perdão. Certa vez Deus avisou Caim que Caim poderia estar pecando, que o pecado estava à porta, que era fácil ele pecar, e ele não deu credibilidade à voz do Senhor, mesmo sendo avisado por Deus. Ele ignorou e ele fez algo muito triste. Ele matou o próprio irmão, ele matou Abel, ele tentou esconder de Deus, mas Deus, que conhece todas as coisas, o questionou. Gênesis capítulo 4, verso 8 ao verso 10, que diz: contudo, propôs Caim a seu irmão Abel: saiamos, vamos ao campo. E quando estavam no campo, aconteceu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Então o Senhor inquiriu Caim: onde está o teu irmão Abel? Retrucou Caim: não sei. Acaso sou eu o protetor do meu irmão? Exclamou o Senhor: que fizeste? Ouve, da terra o sangue de teu irmão clama a mim. Tudo está às claras diante de Deus. Adão e Eva também, eles tiveram um erro muito triste. Eles pecaram, desobedeceram ao Senhor. Ao invés deles se arrependerem e pedirem perdão, eles se esconderam de Deus. Vamos conferir? Gênesis capítulo 3, verso 8 ao verso 10. E ouvir a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Como é importante nós estarmos sempre atentos ao nosso coração, aos nossos desejos. Como é importante nós olharmos para o Senhor, pedirmos para o Senhor nos sondar, nos esquadrinhar, nos ajudar a fazermos o que agrada a Ele e não a fazermos o que agrada a nós mesmos. Davi, ele nos ensina que enquanto ele não confessou o pecado dele ao Senhor, ele estava definhando. Salmo 32, verso 2 e verso 3, que diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Enquanto mantive meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam e minha alma se agitava em angústia. Como é bom nós sermos verdadeiros diante de Deus, sermos sinceros diante de Deus, mas também sermos assim diante dos homens. Quando Davi, ele confessou ao Senhor os pecados dele, ele recebeu misericórdia, ele foi perdoado. Salmo 32, verso 5, que diz: confessei-te o meu pecado, reconhecendo minha iniquidade, e não encobri as minhas culpas. Então declarei: confessarei minhas transgressões para o Senhor, e tu perdoaste a culpa dos meus pecados. O pecado, ele afasta o homem de Deus. Mas Jesus, o nosso amado Mestre Jesus, que morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou, ele nos trouxe
a comunhão que outrora nós não tínhamos com o Senhor. Nós não devemos deixar o pecado nos dominar, nós devemos estar diante da presença de Deus, nós devemos saber que Ele é misericordioso, Ele está pronto a nos perdoar os pecados. Ao invés de ficarmos escondendo os nossos pecados de Deus, nós precisamos reconhecer, se arrepender, confessar, abandonar. E sabe, nós precisamos saber que o nosso Deus misericordioso, Ele nos ajuda, Ele nos perdoa. Vamos conferir quando Salomão, ele conclui em Eclesiastes capítulo 12, verso 14, que ele fala assim: porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto foi realizado e até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Que possamos confessar ao Senhor, que possamos estar diante do Senhor com coração sincero, sem hipocrisia, mas sendo verdadeiro diante de Deus e diante dos homens. Se você gostou desse vídeo, se ele edificou a tua vida, faça seus comentários, compartilhe nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque, se inscreva. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe grandemente.